A Deus, queridos, amém? Estou feliz. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, queridos? Aleluia, amém. Meus irmãos, primeiramente, meus amigos, meus irmãos em Cristo, primeiramente é um motivo de muita alegria de novo estar aqui nesta amada igreja, dirigida pelo meu filho, pela minha nora, pelos irmãos. E estou contente aqui nessa ocasião tão festiva, nesses últimos dias, de ter também aqui minha filha, meu genro, meus netos todos, ver os irmãos. Isso não tem preço, meus irmãos, é muito bom, os familiares, enfim, eu estou em casa. Queridos, e obrigado, filho, mais uma vez, pelo convite. Eu já sou figurinha carimbada aqui, não é? Já sou um tanto veterano por aqui, mas sempre Deus tem algo novo para nós, para nossas vidas. Meus queridos, ao ser convidado por meu filho, como sempre digo, ao ser convidado, a primeira coisa é perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor deseja falar através de mim? E Deus tocou em meu coração sobre vários temas. E eu até me comprometo com os irmãos, né, filho? Os irmãos sabem que às vezes eu vou indo longe, o tempo vai indo, mas eu vou procurar ser obediente ao tempo, não obstante o fato de que o Espírito Santo está no comando do nosso tempo, né, do nosso kairos. A Bíblia fala, na sua tradução original, em dois tipos, no grego, do tempo. Há uma palavra designada que é o cronos. Cronos no grego significa o tempo contado, o tempo delimitado. Por exemplo, agora são 19h30. E esse é o cronos. Daí vem a palavra cronologia, ou a saber, a medição do tempo, o tempo em si. Hoje, no ano de 2016, nesse mês de agosto, estamos nesse cronos, nesse tempo. Agora, Deus também tem um outro contexto. É o contexto kairos. Significa que esse kairos é um tempo específico. Independentemente do tempo cronos, Deus age em nosso coração, na nossa vida, de tal sorte que Ele opera maravilhas em segundos, Ele opera maravilhas em horas, Ele opera maravilhas em centésimos de segundos, porque Ele é o Deus do absoluto. Então, queridos, eu vou pedir a paciência dos irmãos. Os textos que eu escolhi são um pouquinho longos, mas eu vou lê-los rapidamente. E eu me comprometo, meu filho, e público, congregação, amada igreja. Então, talvez até encurtar um pouco a exposição, mas Deus tocou em meu coração para ler esses textos aqui com os irmãos. Queridos, vamos começar pelo livro de assentados mesmo como os irmãos estão, para ficarem mais confortáveis. Deuteronômio, no capítulo 30. O versículo 11 em diante. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou com uma alegria tão grande, por várias razões, mas principalmente pela presença de Deus. A presença de Deus, ela é maravilhosa. Nós temos sentido esses dias da presença de Deus, a alegria, e essa alegria se irradia quando nós cumprimentamos, quando apertamos os nossos netos, os meus filhos, a minha nora, o meu genro, minha filha, meus irmãos, meus conhecidos, pessoas que conheci recentemente. Há um mover de Deus nesses dias que nós temos passado aqui, e isso tem realmente trazido uma diferença. Eu estou muito animado, muito contente mesmo. Aliás, há umas semanas atrás, os irmãos também me ouviram aqui, e naquela semana eu preguei numa igreja pentecostal, uma igreja co-irmã da unidade, e eu me senti também muito feliz. Meus queridos, a unção de Deus está aqui, é isso que importa, né? Deuteronômio capítulo 30, versículos 11, fala assim, em diante: porque este mandamento, que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti,
Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no coração, para fazeres. Irmãos, eu estou lendo na tradução mais tradicional, mas elas se equiparam. E vejam agora, irmãos, a profundidade de toda a palavra. O versículo 15 em diante diz: vês aqui, hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. E agora o versículo 19 e 20. Que coisa linda, Deus falando para o povo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a seus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos para o Salmo 100, rapidamente. Esse salmo, na verdade, ele já foi, de uma certa maneira, praticado aqui, no introito, no momento do culto inicial. Salmo 100. E é isso que nós estamos continuando a fazer, né? Nós já o fizemos no louvor, na adoração cantada, mas o nosso coração continua em adoração. O nosso coração continua na sua santa presença. E eu amo esse salmo. Diz lá: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. Salmo 103, um dos salmos mais... toda a palavra, eu sempre digo, queridos, se nós fôssemos aqui, nós teríamos vigílias e vigílias de apreciação da palavra e engrandecimento do nome de Deus, mas nós temos um tempo limitado, né? O nosso cronos também nos obriga, mas dentro desse cronos, dentro desse tempo que Deus tem estabelecido, alguma coisa de bom, muito bom, Deus está preparando, regando o nosso coração, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo unção, trazendo frescor da manhã, trazendo uma brisa nova, uma nova expectativa, um novo momento. Diz lá o Salmo 103 que eu amo tanto: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E agora, queridos, o versículo 12 em diante diz assim, o versículo 11: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia. E para concluir, meus amados, para o livro de Atos, agora vamos mudar um pouquinho o escopo, né? Foram 3
expectativas dentro do Antigo Testamento, livro de Atos, no capítulo 17, e eu vou ler alguns versículos somente, depois nós vamos fazer a abordagem temática da qual os irmãos vão entender em que circunstância isso aconteceu. Atos capítulo 17, a partir do versículo 30. Maravilhoso Deus, que coisa maravilhosa. A unção de Deus está aqui, meus irmãos. Deus está presente aqui. Diz assim, Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Bendito seja o nome do Senhor. Meu filho, venha aqui por gentileza, filho, faça mais uma oração pelo seu pai, que a palavra agora a ser desenvolvida, nós ocupamos 10 minutos da leitura, e que nesse tempo Deus possa revelar-se na sua palavra para nós. Senhor Jesus, nós te damos o louvor e a honra e a glória, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, pedimos que o Senhor a transforme em vida, Senhor, para os nossos corações nessa noite, Pai. Que essa palavra, Senhor, seja uma palavra rema, Senhor, aquela palavra aplicada aos nossos corações. Usa a vida do teu servo para falar com a tua igreja, Pai, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, encorajados e com temor e tremor diante de ti, Pai. Pedimos isso, mas acima de tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, filho. Meus queridos, nós temos aqui várias temáticas que Deus quer aplicar ao nosso coração nessa noite. E a primeira delas, meus irmãos, que me chamou a atenção, que já conheço esse texto há tantos anos, e interessante que não foram tantas as vezes que preguei sobre ele, essa palavra que veio através da boca de Moisés para o povo, e lá está muito bem estabelecido, são critérios de Deus, não há como fugir deles, e lá está a palavra, vede que hoje te proponho a vida e o bem, a saúde ou o mal, vive pois a vida, para que vivas e tenhas felicidade. E hoje, disse Deus, nesse contexto lá, os céus tomo hoje por testemunha, que tenho te proposto o bem e o mal, a morte e a vida. Meus queridos, nessa noite, a palavra está livre, sempre é, e sempre ela vai encontrar guarida no coração de alguém, em alguma circunstância. Eu não sei como você está nessa noite aqui, talvez essa palavra em específico, ela tenha uma conotação mais específica para os servos de Deus, que se mantenham na presença de Deus, que não se afastem para o mal. Mas talvez está alguém aqui, ou pessoas, não sei, que ainda não compreenderam perfeitamente o que vem a ser isso. É claro, meus irmãos, vamos separar um pouquinho o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jesus ainda não se revelara em carne. Então, Deus usava profetas, Deus usava os juízes, Deus usava pessoas específicas, os patriarcas, que foram usados por Deus. E Deus, sendo um, usou muitos homens para falar ao seu povo. E aqui vem a palavra, como disse meu filho na oração, a palavra rema, que quer dizer a palavra aplicada, a palavra específica para nós nessa noite. Eu queria chamar a atenção de você nessa noite, rapidamente aqui nesse contexto. Para qual caminho seus pés têm ido? Para onde o seu coração tem se inclinado? Meus queridos, e essa mensagem é para todos, inclusive para mim,
O Espírito Santo primeiro fala para o pregador, depois é que ele fala para os irmãos. Ele já falou com os irmãos também em outros contextos, mas na mensagem o Espírito Santo toca no pregador e depois o povo é edificado. Então eu estou dentro desse contexto, não estou fora não sou juiz dos irmãos, sou irmão. Eu não sou o seu juiz, eu sou seu irmão. E nesse contexto, querido, eu queria perguntar, nos seus passos, no seu coração, nas suas intenções, para onde tem ido o seu coração? Para a vida ou para a morte? Para as coisas do bem? Ou quando nós referimos coisas do bem, nós não estamos restringindo a esse contexto que usamos no contexto hoje. Assim, por exemplo, há pessoas incrédulas que não aceitaram Jesus, que são pessoas maravilhosas, têm um caráter impecável, têm atitudes dignas, sóbrias, nobres. É o que chamamos pessoas de bem, ou pessoas do bem. Às vezes são até pessoas que na sua vida íntima têm outros deuses, praticam outras religiões, mas o seu caráter, a sua intenção, a sua mente, ela tem uma intenção de beneficiar outrem. Mas o servo de Deus tem que ser assim sempre. Então, meu querido, minha querida irmã, eu estou falando aqui, e Deus dá uma névoa aqui de Deus, né? E assim Ele vai trabalhando nos corações. Primeiro, para onde tem se inclinado o seu coração? E vede que te proponho hoje, os céus e a terra. Meus irmãos, quando Deus fala isso, Ele praticamente está colocando em xeque a sua própria mão, sua própria criação. Foi Ele que criou tudo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. A saber, o povo de Israel andava escorregadio, o povo de Israel andava um tanto liso. E aqui o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração. Mas essa palavra é para o outro. Não, é para nós. Meus irmãos, nós temos um coração lavado pelo sangue de Jesus, nós que estamos salvos. Porém, queridos, muitas vezes, na nossa velha natureza, no nosso contexto de velho homem, e ele é muito perigoso, o velho homem, na nossa expressão evangélica, que os irmãos já conhecem, quer dizer a nossa velha natureza, aquelas coisas, é claro, vamos ser racionais, meus irmãos, temperamento, caráter, muitas vezes estão nos genes, estão na questão genética, estão na forma como fomos criados, como encaramos o mundo, as experiências pelas quais passamos, tudo isso, na nossa constituição humana, mental, física, psicológica, isso é verdade. Mas, queridos, quando nós adentramos ao santuário, glória, a nos despojar do nosso velho homem, das coisas que nos travam, porque às vezes, meus amados irmãos, o Espírito Santo está agindo aqui, está com liberdade, amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Eu estou feliz, porque o Espírito Santo está aqui, aleluia, glórias. Meus irmãos, o que é que nos dá essa motivação, essa alegria? Sabe por quê, meus irmãos? Se nós não confessarmos nossos pecados a Cristo, isso estou falando de maneira genérica, e a Bíblia é muito sábia quando fala que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, significa que não devemos, pela lógica, levar para o dia seguinte mágoas do dia anterior, que venhamos a dormir com o nosso coração partido. Às vezes as coisas acontecem assim, nós somos frágeis, meus irmãos, nós somos pó. A Bíblia fala, lá no Salmo 103 mesmo, ele lembra-se de nós e sabe que somos pó. E no Salmo 139 também diz que nós somos pó, mas Deus nos ama. E Ele, ao nos salvar, quando Ele nos salva, quando Ele nos redime, o seu viver sobrenatural passa a viver em nós. Então não há como nós escaparmos da majestosa visão de Deus. Então o que significa? Eu posso estar magoado, eu posso estar entristecido, e às vezes acontece isso, e nós não nos retratamos com Deus.
Às vezes não dizemos: Senhor, me quebro, Senhor, me perdoe, Senhor, eu ofendi aquela pessoa, ou Senhor, eu fui ofendido, meu Deus, eu quero deixar isso em branco, eu quero deixar o sangue passar, aleluia, eu quero deixar o sangue passar. Meus queridos, eu ouvi de um pregador certa vez, um pregador da mídia, há uns anos atrás, não tão famoso como hoje, mas eu lembro bem, pastor Josué Irion. Esse pastor foi torturado em 85, na União Soviética, apanhou por pregar o evangelho lá. Sabe o que aconteceu, queridos? 15 anos depois, o regime comunista já tinha caído. Esse homem é convidado para pregar no Kremlin. Os militares que comandaram a tortura dele em 85, 15 a 16 anos depois, o convidaram para pregar no Kremlin, no Politburo, no meio dos russos, lá na autoridade. Ele disse que quando ele foi torturado, os seus pés ficaram tão inchados que ele pensou que ia morrer, porque apanhou nos pés, por pregar o evangelho. Ele voltou lá e voltou vitorioso. Vamos aplaudir ao Senhor, que maravilha! Pregando para os algozes e dizendo: Jesus é vivo, eu fui torturado aqui, mas vocês estão perdoados, porque eu amo vocês, e porque Jesus é maravilhoso. Meus queridos, e ele dizendo que no meio daquelas mensagens novas que Deus estava dando, depois daquele período assombroso, ele disse: Jesus, eu não sei o que eu vou pregar, Jesus, o que eu vou falar? Então ele dizia que ouvia a voz do Espírito Santo dizendo: fala sobre o sangue, o sangue vem, o sangue invade as cavernas, o sangue é como água, o sangue vai passando pelos tubulhões, o sangue está pelas correntezas, pelos rios, pelas fontes. Fale sobre o sangue, aleluia. É assim, meus amados irmãos, que nós podemos ter uma vida santificada, é assim que nós podemos ter uma vida correlata com aquilo que Ele deseja para nós. Eu sei, meus irmãos, que nós temos a nossa parte a fazer, eu sei qual é, nós temos o nosso critério, eu sei, os irmãos vêm com alegria para o santuário, às vezes vêm um pouco entristecidos com a semana, ou algo que não está indo bem, seja na família, seja nos negócios, não sei, ou então na sua vida íntima, pessoal, na área sentimental. Deus conhece todas as coisas, mas quando você adentra a presença ao santuário, deixe todo esse empecilho, deixa para trás e diga: meu Deus, eu estou vendo um sangue, eu estou vendo um corredor de sangue na minha frente, é o sangue do Cordeiro, uma das designações de Jesus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sabe por quê? Porque nesse mesmo Antigo Testamento, o Cordeiro era oferecido como holocausto, mas Jesus uma única vez se ofereceu como sacrifício por nós. O seu sacrifício é suficiente, o sangue dele derramado é suficiente. Quando invocamos esse sangue, há cura, há libertação, há milagres interiores, milagres exteriores, há perdão, há abraços, há lágrimas. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus, Ele cai sobre nós. As nossas obras humanas, meus irmãos, elas são decorrentes da salvação, elas não nos levam à salvação, ou não nos ajudam na salvação, não, é a torrencial fonte do sangue, que vem sobre nós, e que nos purifica, que nos limpa, e que nos deixa leves, nos deixa cheio de poder, de autoridade, de coração bom, de coração feliz, de coração que está, às vezes, de insônia, mas não é aquela insônia perturbadora, não, dos pesadelos, é a insônia de não poder conciliar o sono, porque eu quero falar com meu Deus, eu quero falar com meu Pai, eu quero acordar de noite para ouvir sua voz. Essa é a primeira parte do contexto da mensagem. E a Bíblia fala então: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E agora nós estamos nessa celebração. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu pastoreio.
Que coisa mais linda! Meus irmãos, estávamos desgarrados, como diz Isaías. A palavra em Isaías diz que nós estamos longe dele, mas porque ele se aproximou de nós, então obtivemos o quê? Obtivemos a nossa cédula rasgada. Meus queridos, deixe-me contar uma ilustração, que há muito tempo ouvi, nem lembro de quem. Meus irmãos, eu tive o privilégio, eu sou um homem feliz, privilegiado, por várias razões, mas a primeira delas é porque aceitei Jesus muito cedo, e porque mantive-me para a glória do Senhor, na casa de Deus até hoje. Eu digo isso, meus irmãos, com muito tremor e temor, com meu coração cheio de alegria. Eu não conheci o mundo, nem quero conhecê-lo. Eu sei os efeitos nefastos que o mundo traz sobre o ser humano, mas nunca, você que aceitou Jesus depois, é tão puro e tão santificado pelo sangue quanto eu. Amém, queridos? Aleluia por isso. Você que aceitou Jesus depois, não tem problema, você está na mesma qualificação, se não até na pole position, acima de mim. Mas eu tive essa felicidade. Eu me recordo de muitos sermões, e um deles, um sermão, eu ouvi uma coisa linda, a história de dois irmãos gêmeos. Um dos irmãos optou pelo bem, optou pela justiça, uma pessoa de bem, fez as coisas certas na vida. O outro, infelizmente não. O outro gêmeo caiu para a criminalidade, fez as coisas erradas, tortuosas. E um dia eles estavam no quarto, em sua casa, e de repente a polícia bate. A polícia bate e chama pelo nome do delinquente. E o delinquente estava ali, com os seus andrajos, com a sua roupa suja, a sua roupa rota, porque ele vinha de fuga. E ao seu lado estava seu irmão, pessoa de bem, não por causa da roupa boa, mas por causa das suas atitudes. E insistentemente a polícia batia na porta. É claro, é uma ilustração, mas exemplifica bem o que nós queremos dizer. E de repente, esse moço do bem falou para o seu irmão: meu irmão, eu amo muito você. Troque de roupa, tire essa roupa. Então eles trocaram de roupa. Eu vou ceder minha roupa para você, e você me dá esses andrajos aí. E ele então, ao trocar de roupa, o irmão bom, com as roupas do irmão delinquente, se apresentou para a polícia e disse: aqui estou eu. Mas antes de abrir a porta, ele disse para o irmão: agora você vá, saia e viva a vida que eu vivi. Queridos, foi isso que Jesus fez por nós. Aleluia! Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele trocou a nossa veste, ele trocou de lugar. Era nosso o lugar da cruz, os irmãos sabem, era nosso o lugar do sacrifício, da mutilação, mas ele ousou descer do céu e tomar a nossa veste, os nossos andrajos, a forma como vivíamos. E aí você diria sempre: ah, mas isso foi no passado. Não, desde o início do Éden até agora, a humanidade tem se afastado de Deus, a humanidade tem rejeitado a Deus, a humanidade tem desprezado e blasfemado de Deus, mas a misericórdia de Deus, como diz a palavra, continua de geração em geração. E assim o que acontece, Jesus vem e se faz carne e troca de lugar conosco. Ele troca de lugar conosco. O Salmo 103 diz isso: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que possamos, meus irmãos, ter palavras, então, a palavra de bênçãos. Eu até estava lembrando dos irmãos argentinos que em 98 estavam lá em São Vicente, em grande número. Eles diziam: las bendiciones de Dios, né? Ou seja, as bênçãos de Deus estão acerca de nós, estão dentro de nós. Nós podemos viver isso nos dias de hoje.
Sabe, meus irmãos, a igreja cristã está desacreditada, porque nós cristãos em termos, nós no corpo da cristandade mundial, temos vivido muitas vezes uma celebração, apenas um cerimonial. Mas quando isso deixa de ser, não é desrespeito, mas quando isso deixa de ser cerimonial e passa a ser vida, pode até continuar as roupas elegantes, ou um terno, ou não importa. O que importa, ou roupas bonitas, ou roupas modestas, o que importa é o fogo que vem. O Espírito Santo vem e nos torna pessoas ousadas, não somente felizes, ousadas. Temos uma ousadia, não é uma fé cega, como dizem os incrédulos, não é uma muleta para a vida. Sabe, os críticos do mundo lá fora dizem assim: os crentes usam muleta de fé. Isso já é antigo, viu? Satanás já tem colocado essa palavra na boca de ímpios faz muitos anos, mais de 300 anos, 400 anos. Muleta de fé, quer dizer, eu não posso viver bem. E muitos acham que nós somos fracos porque nos encostamos na religião. Foi daí que nasceu o comunismo, foi daí que nasceu o socialismo revolucionário, dizendo que o homem tem todo o poder de escolha, que o homem é capaz de decidir sobre as coisas sem o absoluto de um Deus superior. Não, nós estamos debaixo de um Deus que governa o mundo, de um Deus que tem poder, de um Deus que tem amor, de um Deus que tem movimento. Deus se move, Deus age, Deus transforma, Ele é dinâmico. A própria palavra dínamos quer dizer poder. E queridos, agora me permitam ir para Atos, capítulo 17. O que estava acontecendo ali? Simples. Paulo estava pregando. E meus irmãos, os irmãos conhecem um pouco ou muito da vida de Paulo. Sua origem, rapidamente. Paulo era judeu, tinha nascido ali naquela região de Tarso, perto do mar Egeu, Adriático. Ele tinha um componente também judaico na sua família e foi criado aos pés de Gamaliel. E ele então se converte. Nós não vamos falar sobre a vida de Paulo, contar que os irmãos já conhecem. Mas o que é que aconteceu? Jesus, o Senhor, já ressurreto, na glória, o Espírito Santo separa Paulo para uma missão nobre e diferente. Enquanto que os discípulos, não menores, continuaram a fazer a obra em Jerusalém, em Galiléia e Judéia, Paulo foi separado, bem como outros, para pregar aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não tinham a mínima noção de quem era Jesus. A saber, na época, os gregos, os siríacos. Os siríacos hoje seriam aquela parte da antiga Iugoslávia, que hoje é a Sérvia, que hoje é a Croácia, Montenegro, aqueles países ali do Adriático. E queridos, Paulo ousou ir para um lugar, e Deus o levou a um lugar muito difícil. Ele foi para o Areópago. O que é o Areópago? O Areópago era um lugar elevado, um monte, em Atenas. Lá estão as ruínas dos templos, lá em Atenas. Se hoje você for a Atenas, você vai passar por essas ruínas lá. O Partenon, e lá tem também o Areópago. O Areópago era um centro de debates dos filósofos. Então, muito bonito, a sabedoria é bonita. A palavra filosofia significa amar a sabedoria, né? O conhecimento, que hoje é parte da nossa cultura ocidental, temos que ter sabedoria. Mas ali estavam se exibindo os filósofos epicureus e estoicos. Quem eram os filósofos epicureus? Aqueles que acreditavam que a vida tinha razão só nos prazeres da carne. A saber, bastante orgia, bastante vinho para embriaguez, bastante baderna
e assim a vida tinha um sentido. Filósofos epicureus. E os estoicos? Os estoicos eram filósofos que acreditavam que a vida tinha uma noção um pouco superior. Apesar de não serem salvos, eles acreditavam e também desacreditavam de certos absolutos, mas não eram tão arrojados quanto os epicureus. Traduzindo, lá estavam discutindo os filósofos, Paulo se senta no meio deles, e de repente a Paulo é dada a palavra. É isso que está registrado no contexto daquele texto que lemos. E o que acontece então? Paulo começa a pregar o evangelho no meio daqueles filósofos. Homens que nunca tinham ouvido falar de Jesus como o supremo, suficiente Salvador por morte de cruz. Por morte de cruz, pela morte sacrificial, pela morte expiatória. E quando eles ouviram isso, olha, houve 3 reações. Queridos, eu estou fazendo um esboço agora aqui de uma mensagem que eu vi em 1973, com a saudável memória de um pastor muito amigo, hoje já falecido, pastor George Tice, meu grande amigo, pastor, conselheiro na Palavra da Vida, um americano cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E eu me recordo que nós estávamos em Santos, no SESI, lá na Conselheiro Nébias, aquele ginásio estava apinhado, e o pastor George Tice pregou essa mensagem, que houve 3 reações com o que Paulo pregou. E meus queridos, quando pregarmos o evangelho, nós vamos ter semelhantes reações hoje e sempre. Quais foram elas? Quando Paulo então começa a pregar o evangelho e falar: olha, Deus destinou um varão, nascido de mulher, que levou e expiou os pecados, e agora o que está acontecendo? Esse poder pode atingir vocês também. Paulo estava cheio do Espírito Santo, falando a linguagem dos filósofos. Não é melhorar um ou desprezar outro, é que Paulo tinha uma habilidade. Paulo falava mais de 5 idiomas, 5 idiomas no mínimo ele falava. Era um homem culto, letrado, conhecia a filosofia. Ele citou até trechos poéticos dos filósofos. Vocês leem isso. Eu conheço. Paulo era um homem preparado. Mas ali ele deixou a sabedoria humana de lado e disse: Deus levantou um varão. E aquilo causou um impacto. E houve 3 reações. Quando a Bíblia fala que quando Paulo estava pregando, 3 reações aconteceram. A primeira, diz a palavra, pode conferir em Atos 17, quando Paulo estava pregando, a primeira reação foi essa: zombaria. Zombaram de Paulo, como diz: esse homem está louco. A filosofia desse homem é diferente da nossa. Nós somos sóbrios, nós somos intelectuais. Mais ou menos seria essa postura, né? Parnasiana, cheia de orgulho, de empáfia. É bonita a cultura, mas aquela valorização do ego, do conhecimento humano. E eles disseram então: isso é uma fábula. Primeira coisa, isso é bobagem, isso é mentira, é uma farsa, esse homem está louco. Segunda reação, alguns disseram, a Bíblia fala, quando ouviram falar da ressurreição dentre os mortos, disseram: ah, Paulo, acerca disso te ouviremos outra vez. Significando o seguinte: olha, Paulo, não vamos discutir, não vamos entrar agora em desajuste, não vamos discutir religião. Quem sabe numa outra oportunidade você nos fala e nós podemos ouvir ou aceitar ou não. E a terceira, a aceitação de Jesus, aleluia.
A Bíblia fala que uma mulher da corte grega, chamada Dâmaris, com alguns dos seus assessores, era uma mulher nobre da Grécia. Essa mulher ouviu a mensagem, aceitou o evangelho, bem como alguns dos seus conservos, e houve salvação para aquela família ou para aquela delegação. Queridos, primeira palavra, zombaria. Terceira palavra, procrastinação. É uma palavra um tanto complexa, que quer dizer adiamento. Eu vou deixar para depois, eu vou deixar para outro dia. Meus irmãos, esta é a estratégia satânica que mais tem funcionado. Muitas pessoas falam assim, ansio lá de recordar, quando nós estávamos em 89, naquela campanha lá na Baixada, os americanos fazendo o trabalho deles, e um senhor muito engraçado, muito amável, ele dizia, o senhor não quer aceitar Jesus? Ele falava assim, esse pessoal é gente boa, hein? Assobiava, né? Nossa, esse pessoal é maravilhoso. O senhor não quer aceitar Jesus como Salvador? Nossa, aqueles americanos são gente boa. Ele mudava de assunto porque ele não queria se posicionar, mas ele não queria ser deselegante. Que gente boa. O senhor não quer aceitar Jesus? É maravilhoso. É tudo bom, é mesmo de Deus. E assobiando conosco, se lá de lembrar, nós estamos rindo porque aconteceu. A saber, ele estava do seu jeito humilde, procrastinando. Significa adiando, deixando para depois. Meus irmãos, eu sei que aqui a maioria maciça, a maioria é salva, mas não nos iludamos. É assim que a coisa acontece quando saímos para evangelizar, quando saímos para pregar. É claro que a expectativa nossa, no nosso fundo do nosso coração, é que as pessoas se convertam, que as pessoas se acheguem a Deus. Há um fogo dentro de nós, para que essas pessoas se acheguem. E aquelas promessinhas, concluindo aqui essa parte, meus irmãos, e vamos para o arremate. O meu irmão, Ademir, ele é muito zeloso, não é porque é meu irmão não, ele esteve fora do evangelho 30 e poucos anos, mas em 99 Deus o trouxe de volta, e ele então hoje é um servo de Deus, dedicado, com a sua esposa que se converteu, meus sobrinhos se converteram, são todos comprometidos com o evangelho, meus sobrinhos, netos também são. Bem, concluindo, o meu irmão, ele é um pouco crédulo demais nas pessoas, ele fica desesperado, desiludido. Adelson não me conforma, ele fica com raiva. Por quê? Porque o zelo, os extremos dele fica com raiva de promessinhas. São tudo uma cambada de promessinha, não vão com lugar coisa nenhuma, são mentirosos. Porque no seu coração, para a glória de Deus, há um zelo. Ele queria os seus amigos ali para ouvir o evangelho, que o transformou 2 vezes. Primeiro porque ele aceitou, depois porque ele retornou. Isso é demais para ele. Ele queria os seus amigos ali. Aquelas conversinhas, eu vou na igreja, pode deixar. Aonde quer. Não é assim? Não é assim? Eu prometo, olha, eu tenho um compromisso, mas eu vou lá. E você fica, vai chegar, não sei quem, não chega ninguém. Mas Deus sabe tudo, meus queridos. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. E para concluir, meus amados, eu quero falar um pouquinho aqui, Deus toca em meu coração, sobre a glória da eternidade. Todas essas alegrias que nós temos aqui neste mundo, toda a glória de Deus, não estou falando nem dos dissabores, estou falando da glória e das alegrias. Elas são pequenas, diante do que usufruiremos lá no céu, na presença do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Naquele dia glorioso, vamos ver Jesus face a face. Deus bendito, como Tu és lindo, Senhor. Queridos, há um hino que eu amo muito, na nossa denominação batista, no cantor cristão, diz assim: hei de ver meu Salvador, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador,
os sinais dos cravos hei de contemplar. Queridos, por uma misteriosa ação de Deus, o corpo glorificado de Cristo ainda tem as marcas dos pregos, dos cravos. Ele foi... Que grande amor é esse que o fez à cruz, que o fez nos amar a ponto de ser dilacerado. É isso que pregamos, né? Principalmente na ceia, quando o seu corpo, o seu sangue se esvaíram, e aquele grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que em aramaico quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei que os irmãos já ouviram essa expressão, que vou falar aqui. Sabe, queridos, Deus nunca afastou seus olhos da humanidade, mesmo nos períodos mais sombrios da história. Mas Deus ousou afastar o olhar do seu próprio Filho, por instantes, por segundos, ou pelo tempo dele, porque naquele momento, Deus, o Pai, afastou os olhos do Filho. Foi quando toda a nossa maldição de pecado, todo o nosso pecado e as suas implicações foram lançados sobre o seu Filho. Então o sacrifício veio, assim como no Antigo Testamento vinha o sumo sacerdote e fazia a imolação do cordeiro ou da pombinha ou dos animais para a purificação dos pecados. Agora Deus se afasta, Deus afasta o olhar, porque agora toda a maldição está sobre Jesus. É por isso que ele não pecou, ele não cometeu pecado, mas levou sobre si. Ai, que coisa mais linda, meus irmãos, meus queridos, meu irmão, meu amigo, isso é ouro, é mais que ouro, são as ruas de ouro pelas quais andaremos, todo o trajeto da eternidade que obtivermos, que desconhecemos ainda, na sua plenitude, na sua visão grandiosa, há uma expectativa. Por isso a Bíblia fala, Paulo diz, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando o Cordeiro vier buscar a sua igreja, e quando nós estivermos face a face com Ele, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Quais as primeiras coisas? As coisas primeiras que semeamos nessa terra, por termos nascido em pecado, mas por sermos remidos pelo sangue. Vamos orar, queridos. Meu filho, eu vou pedir que você venha aqui e toque suavemente alguns acordes do que Deus colocar no seu coração. Eu quero orar com o povo. Em suma, falamos sobre Deuteronômio, que nos compunge a que consigamos suplantar as trevas e viver o bem, e viver a vida, e escolher a vida e não escolher o mal, não escolher a morte. Falamos sobre o Salmo 100, que nos leva à adoração contínua, à grande adoração. O Salmo 103, que fala sobre o perdão e sobre a misericórdia desse Deus. Falamos sobre Atos, quando Paulo pregando ali, ele coloca 3 circunstâncias. Se há alguém aqui nesse recinto, que de fato ainda não encontrou uma resposta, dentre essas 3, qual você escolhe? É isso que eu quero perguntar a você. Das 3 opções, em qual você se encaixa hoje? Qual foi a primeira reação dos ouvintes de Paulo? Zombaram, fizeram um pouco, gracejaram. Segunda, alguns adiaram, disseram, olha, vamos deixar para outra ocasião, isso é muito bonito, mas eu vou pensar nisso outro dia. E a terceira, abraçaram a mensagem e aceitaram Jesus. Se há alguém aqui que precisa tomar essa decisão, pense bem nisso.
E a você, meu amado irmão, daqui a pouco eu vou fazer um apelo, um convite. E aqui ninguém vai confessar pecado publicamente. Mas se há algum embaraço em seu coração, na sua vida, ou algo que esteja incomodando o seu íntimo, a ponto de perder a expectativa da alegria, é aqui que eu quero chegar. Às vezes, meus irmãos, o inimigo é tão sagaz que ele não nos leva ao pecado, mas ele nos leva à tristeza. Às vezes, vocês irmãos, já perceberam? Às vezes nós não estamos tão alegres. De repente alguma coisa acontece no dia, parece que aquele dia acabou. Jesus, eu estava tão feliz. Ixi, você chora literalmente. Eu estava tão contente, eu estava tão alegre, as coisas estavam indo bem. De repente me acontece isso, Jesus, por quê? E você chora e você se debate consigo mesmo. Jesus, não era justo. São coisas que nos levam à tristeza. Mas que saiamos daqui nesta noite, não com a ilusão de que não tenhamos tristeza, mas sim com a certeza de que a alegria que invadiu o nosso coração hoje e amanhã voltará por causa da cadeira elétrica, e depois de amanhã voltará por causa da cadeira elétrica, e depois da manhã voltará por causa da cadeira elétrica. Aleluia. O nosso morrer em Cristo é o nosso viver em Cristo. E Paulo diz em Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vale a pena viver por Jesus, porque todos esses homens que eu tenho visto falecer agora recentemente, homens de Deus, a saber, Tommy Lee Osborne, Enéas Tonini e outros, pregaram até perto dos 100 anos de idade, morreram felizes, morreram sorrindo, morreram alegres, porque cumpriram aquilo que Paulo disse, quando lhe disse em Timóteo: eu agora combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A grande maioria aqui é bem jovem. Eu oro para que vocês jovens cheguem a um dia na sua vida, na sua existência, que posso dizer isso também. Se Jesus não voltar em breve, que vocês vivam anos e anos. Ontem eu estava lendo, só um minutinho, querido, meu filho, só um minutinho, mas vou falar. Ontem eu estava meditando sobre a vida de Caleb, um dos espias da terra. E Caleb diz francamente: passaram-se 40 anos quando Moisés nos enviou como espias da terra. Hoje eu estou com 85 anos de idade, dizia Caleb aqui, e eu ainda tenho o mesmo vício da minha mocidade. Eu tenho a mesma energia da minha mocidade, e o que o Senhor me disser para fazer, eu vou fazer 40 anos depois. Eu tinha 45 anos de idade, quando a palavra de Moisés veio a mim, e eu fui espia na terra, e foi ele, com Josué e Caleb foram lá, e viram os gigantes na terra de Canaã. Mas eles entraram, destruíram os gigantes, tomaram posse da terra, e houve uma promessa para Caleb. Essa promessa só se cumpriu 40 anos depois. Um sacerdócio que Caleb recebeu com 85 anos. Idade não é limite para Deus. Aleluia. Não é. Para você, meu querido, para você, minha querida, idade não é limite. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi entregue, Senhor, para a tua honra e glória. Eu dei o máximo de mim, Jesus, mas não fora o Senhor aqui, nada teria acontecido. E essa palavra, Senhor, então agora te peço que ela seja aplicada, e se é que já não foi, aos corações. E te peço, Senhor, que o teu querer, a tua vontade, o teu sopro, tua presença, a leveza da tua presença, o perfume da tua presença esteja nesse ambiente, fazendo decisões sábias nos corações. O teu Espírito é um, e o Senhor é um, operando em muitos. Te peço, meu Cristo, que tu operes nessa noite. Em nome do Senhor eu oro. Amém.
Eu quero insistir, o Espírito Santo me leva a isso. Talvez você tenha ouvido sobre Jesus, mas hoje, ou não sei o que tem acontecido, mas hoje se conjectura o dia. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia de sair da servidão. Hoje é meu dia de entrar no túnel do sangue. Se alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador de forma incondicional, quer fazê-lo, e você concluiu ao longo da sua vida, pelas experiências que teve, e pelo que você tem visto aí, e pelo que você ouviu aqui, e pelo aquilo que Deus principalmente falou ao seu íntimo, se alguém quer aceitar a Cristo, erga sua mão reverentemente, onde você estiver. Essa é a minha primeira abordagem. Eu sei que muitos já fizeram isso, mas talvez você tenha, sabe, eu não acredito em uma nova conversão especificamente. A conversão é uma vez só, mas às vezes há uma interrupção de compreensão, parece que há uma quebra de entendimento, e às vezes as pessoas não tomaram uma atitude totalmente decisiva. Essa seria a expressão mais adequada. Se alguém que quer aceitar Jesus, levante sua mão. Eu convido também a qualquer irmão, irmã, e aqui deixo, meu amado, você diante do corredor do sangue. É você e Deus. Eu sou apenas um instrumento, e assim quero me continuar a ser pelos próximos anos da minha vida, ou quando Jesus vier e nos levar, ou antes da sua vinda, quando meus olhos fecharem para esse mundo, eu quero estar até lá pregando o Evangelho. Não é conversa mórbida não, mas achei uma das coisas mais lindas. Meu antigo pastor lá de Santos, um dos meus primeiros pastores, pastor Alberto Augusto, ele faleceu, ele morreu trabalhando dentro do gabinete pastoral. Estava trabalhando lá, vendo os livros dos membros, meditando na palavra, e Deus o levou ali. Morrer, lucro na presença de Deus, mas principalmente viver na presença de Deus até aquele dia, até o dia final. Eu quero convidar, se há alguém entre nós, irmão, irmã, eu não sei o que passa, mas se há um obstáculo, seja uma enfermidade, seja uma preocupação, seja uma apreensão, seja uma decepção, seja uma falta de expectativa, parece que algo foi arrancado de você, e você ainda está vagando um pouquinho, os seus pés ainda não se assentaram no chão. Se há coisas no seu interior que Deus quer consertar nessa noite, talvez não seja exatamente o pecado, pode até ser, mas pode ser um sentimento, uma impressão de derrota e de falência. E essas coisas nós sabemos, o inimigo é muito sagaz. Paulo disse, Satanás, ele é muito astuto, ele se transfigura em anjo de luz. Muitas vezes os luminares do mundo, algumas faíscas estão aí, e alguma coisa é como diria meu amigo lá em Goiás, um amicíssimo meu, médico, servo de Deus, parece que a nossa mente é sequestrada. No seu sotaque carioca ele fala assim, a mente é sequestrada. Parece que o diabo sequestra a nossa mente por instantes, e parece que estamos desavorados, estamos sem esperança, estamos perdidos em meio à existência, e somos servos. Eu vou convidar gentilmente, sem nenhum acanhamento, você não vai precisar falar nada. E se há alguém também que quer se achegar mais a Deus, com mais alegria, com mais unção, com mais complacência, com o coração mais longânimo, meus irmãos, isso tem sido uma lição para mim.
Eu amo as pessoas, mas muitas vezes o meu ego é duro também. A longanimidade é levar adiante, andar mais uma milha, é ter mais complacência, é ter mais paciência. Deixa o sangue falar, deixa o Espírito Santo falar. Se alguém, em qualquer circunstância dessa, ou decepções, se alguém desapontou você, perdoe, deixa Deus operar. O importante é você sair daqui alegre e feliz nessa noite. Se alguém, eu vou pedir que você se levante reverentemente e venha até aqui. Eu quero fazer uma oração em seu favor. Eu vou aguardar alguns instantes. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Oh, glória. Amém, minha mãe. Deus abençoe.